A Al-Qaeda sofreu o seu mais duro golpe desde a morte de Osama Bin Laden. O médico egípcio Ayman al-Zawahiri foi morto por forças americanas em solo afegão. Uma coisa muito interessante para a gente observar de largada. Quando Osama Bin Laden foi morto pelas tropas americanas, ele também estava no Afeganistão, teve a sua casa invadida por soldados norte-americanos e foi morto por arma de fogo durante essa invasão. Passados poucos anos, a tecnologia tem se mostrado uma aliada cada vez mais forte e estratégica de uma força militar como a dos Estados Unidos. Os Navy SEALs, que é a força de elite da Marinha Americana, usou um drone inteligente que identificou aonde estava Zawahiri e lançou uma arma que, antes de chegar ao seu destino, que era individualmente Zawahiri, abriu lâminas que cortaram Zawahiri até ele morrer. Vejam vocês que, apesar da descrição que parece cruel, essa operação militar teve uma única vítima, que era exatamente a vítima pretendida. Isso foi feito de uma forma impressionante do ponto de vista das operações militares até aqui. Com a morte de Zawahiri, a Al-Qaeda perde o sucessor de Osama Bin Laden e a figura que concentrava ali os rumos da Al-Qaeda. Mas de onde veio a Al-Qaeda? Qual é a força e o propósito desse grupo terrorista que tanto mal já causou ao mundo? A Al-Qaeda foi formada ainda na década de 80. Começou a partir de um grupo liderado por Osama Bin Laden, que foi, vejam vocês, apoiado pelos Estados Unidos para lutar no Afeganistão contra as forças soviéticas no final da década de 70 e início da década de 80. A Al-Qaeda se especializou numa logística de terrorismo que foi uma inovação para esses grupos. Ela se organizava em células, de forma que o seu comando operacional ele não poderia ser eliminado de uma vez e de forma completa, caso um ataque dos inimigos fosse bem sucedido. Osama Bin Laden elegeu o Ocidente como o seu grande inimigo. E ele buscava uma guerra santa, mas era uma guerra santa não como os muçulmanos entendem a guerra santa, que começa como uma guerra santa interior. A jihad, ela pode ser considerada a luta do ser humano contra os maus pensamentos, as más atitudes, buscando o seu aperfeiçoamento diante dos preceitos da religião muçulmana. Mas Osama Bin Laden transformou isso numa luta armada, onde ele buscava impor as suas crenças ao mundo ocidental. Ele tentou, em 1993, o seu primeiro grande ataque contra os Estados Unidos, nas Torres Gêmeas, em Nova York, mas esse ataque foi descoberto e foi mal sucedido. Osama se refugiou e ficou preparando os ataques que a gente foi conhecer em 11 de setembro de 2001, 8 anos depois. Esses ataques foram um duro golpe aos Estados Unidos, não só pela sua representação simbólica, era uma força estrangeira produzindo mortes, atacando os Estados Unidos em solo norte-americano. Isso era algo inimaginável para os Estados Unidos diante do seu poder, da sua inteligência. Mas Osama Bin Laden e a sua força, junto com a Al-Qaeda, conseguiram burlar os controles que haviam até então para sequestrarem jatos comerciais e jogarem essas aeronaves contra prédios, inclusive o prédio do Pentágono em Washington.
O mundo mudou. O mundo pode ser considerado entre antes de 11 de setembro de 2001 e depois, porque as regras de segurança em todos os aeroportos do mundo, bem como os controles de capital num esforço de estrangular essas organizações terroristas através do fluxo financeiro, foram implementados em todo o mundo. E a vida de todo mundo mudou, a burocracia cresceu e o mundo, em tese, ficou mais seguro. A guerra do Afeganistão contou com a presença norte-americana buscando livrar o Afeganistão dessas forças terroristas para que o país fosse devolvido à sua população, que ela pudesse livremente escolher os seus representantes políticos. Mas o tempo passou, o sucesso dessa operação é questionável, até que Joe Biden, eleito presidente americano, decidiu, no final de 2021, retirar as tropas norte-americanas do Afeganistão, 20 anos depois dos ataques. O que se viu foi o caos, porque, na verdade, essa saída das tropas americanas deixaram várias lacunas que foram ocupadas pelas forças que estavam presentes ali no Afeganistão naquele momento. Passou a haver, então, uma preocupação com a retomada do protagonismo da Al-Qaeda, apesar da morte de Osama Bin Laden anos antes. Al-Zawahiri era o líder que a Al-Qaeda precisava para continuar tramando os seus ataques terroristas. Mas a inteligência norte-americana foi atrás dessa liderança porque não apenas era preciso eliminar aquela figura que planejava a morte em outros países, mas, sobretudo, porque Joe Biden e os Estados Unidos precisavam de uma vitória em relação à Al-Qaeda. Era essencial matar o sucessor de Osama Bin Laden para que a Al-Qaeda como um todo ficasse enfraquecida. Joe Biden, após o ataque bem-sucedido desse 1º de agosto, foi à TV e comemorou essa vitória. My fellow Americans, on Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. É de se imaginar que as outras lideranças hoje, tendo em vista a sofisticação do ataque que matou al-Zawahiri, eles vão ficar extremamente preocupados de saírem de casa, do sentido literal dessa expressão. Al-Zawahiri estava na casa onde ele se escondia, mas ele estava do lado de fora. Ele não precisou sair de casa para ser localizado. Ele não precisou estar exposto de forma pública para sofrer um ataque das forças americanas. A sua residência não foi invadida. Nada daquilo que a gente tem o hábito de ou acompanhar, como foi no caso do Osama Bin Laden, onde várias cenas da operação foram divulgadas, mas muita coisa de outras operações militares que já foram divulgadas em jornais, em TVs e etc., essa foi totalmente diferente. Por isso, é de se imaginar que essas outras lideranças da Al-Qaeda hoje estejam enfrentando o medo, o receio de colocarem o nariz na rua, o nariz para fora de casa, porque eles não sabem quantos mais estão sendo monitorados pelas forças americanas. Com isso, meus amigos, a gente tem um mundo, de novo, com uma perspectiva de um predomínio, de uma liderança bélica dos Estados Unidos, agora não só pela força do seu armamento, mas principalmente pela tecnologia e pela habilidade de usar informações com resultado primoroso.